pessoal, muito boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje vamos trabalhar com as propriedades da matéria. Espero que vocês estejam muito dispostos a trabalhar sobre isso. E antes de mais nada, gente, quem é novo por aqui, não esquece, né? Segue o canal, ativa o sininho para vocês ficarem sempre por dentro de toda a nossa novidade. E também convido vocês a conhecer a nossa outra página no Instagram, Ciência em Dose Tripla. E, gente, o de sempre, né? Dê aquela compartilhada, dê aquela curtida, né? Dá essa moralzinha pra gente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Francisca Maria e hoje vamos aprender sobre propriedades da matéria. Bom, vou começar dizendo para vocês que a propriedade da matéria, ela é simplesmente o objeto de estudo de toda a química. Então, quando você toca, quando você pesa, quando você mede ou você despeja toda e qualquer coisa, você vai estar trabalhando com matéria. E as propriedades da matéria, pessoal, apresentam características. Vamos conhecer elas aqui. Então, matéria, né, é o nosso ponto de estudo principal, e ela é dividida em propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais podem ser massa, volume, inércia, elasticidade, divisibilidade, impenetrabilidade, compreensibilidade e descontinuidade. Enquanto que as propriedades específicas são as organolépticas, as funcionais, as químicas e as físicas. Mas o que é matéria, né? Já que é o nosso centro principal de estudo. Bom, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que apresenta massa. Sim, essa é a definição dada para matéria. A nossa primeira propriedade geral é a massa. Então, a massa é a quantidade de uma matéria, é a quantidade de uma matéria que um corpo possui. Ou seja, tudo que é matéria vai apresentar uma massa, né? Necessita apresentar uma massa. E o Sistema Internacional de Medida, o SI, ele diz que a massa é dada em quilogramas. No volume, diz que é a quantidade de um espaço ocupado por um corpo material. E independe. Quando eu digo ocupado por um corpo material, independe de esse corpo estar independente do estado físico. Seja o corpo no estado líquido, seja ele sólido. O fato é que independe do volume que ele esteja ocupando, do estado em que ele está. De acordo com o SI, né, Sistema Nacional de Medidas, o volume é dado em metros cúbicos, em litros e mililitros. Temos aqui a inércia. A inércia é a condição da matéria de permanecer em seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força externa atue sobre ela. Nós vimos aqui o nosso exemplo, né, porque não fica tão claro quando você lê assim, só a definição. Vamos ver aqui melhor nosso exemplo. Então, você vê aqui o carrinho aqui andando, né? Aqui tá ali seguindo o seu estado de movimento. Então, a partir do momento em que a força externa que vai atuar sobre ele é justamente a pedra. Então, a pedra faz com que ele saia do seu estado de movimento e entre no estado de repouso de forma forçada, né? De forma ali imediata. Da mesma forma, acontece no seu estado de repouso. Geralmente você, né? Você está dormindo de manhã, às vezes toca aquele despertador, ou então alguém bate na sua porta ali. Então, essas ações, ou seja, o despertador ou seja, alguém batendo na sua porta ali chamando, é a força externa que vai atuar para quê? Para que você saia do seu estado de inércia, que você levante ali da sua cama e entre em estado de movimento, né? Você vai sair do seu repouso e vai sair do movimento. Ou seja, você vai levantar da sua cama e vai, enfim, conhecer seu dia. Continuando, nós temos a elasticidade. Então, a elasticidade é a capacidade da matéria, né, que ela tem de retomar a sua forma e volume originais, após a atuação de uma força sobre ela. Trouxe dois exemplos muito legais. Primeiramente, tem a mola. Então, a mola, você geralmente puxa a mola e ela vai ser esticada. Mas quando você solta ela, ela vai voltar à sua forma original. Eu trouxe um exemplo bem legal, que é do One Piece, tem aqui o Luffy. Ele apresenta, na sua constituição corpórea, as propriedades da borracha. Então, à medida aqui, ó, que você vê que o Zoro puxa a boca dele, ela é esticada. Mas a partir do momento que ele soltar, ela vai voltar à sua forma original. Então, essa é a propriedade, né? É o que a elasticidade tem a capacidade de fazer. Então, nós temos aqui a divisibilidade, que é a capacidade de qualquer corpo material tem de ser descontinuado, ou seja, dividido em frações menores. Bom, quero dizer para vocês que, ao dividir a matéria,
ele vai manter as suas propriedades químicas ou suas propriedades moleculares. Ainda não entenderam, né? Então, bora ver um exemplo. Eu trouxe o giz e trouxe o Palhaço Bug. Bom, o que eles têm em comum? Ambos conseguem fazer divisões, ou seja, o corpo aqui do giz foi dividido em frações, independente do tamanho, tem frações menores, frações maiores. Mas foi dividido, né? Não permanece mais igual ele estava ao seu estado inicial. Aqui o Palhaço Bug, da mesma forma, ele tinha a capacidade de dividir o corpo em várias partes. Ou seja, o que não muda entre um e o outro? A constituição química deles não é modificada, não é abalada, independente do tamanho que eles fiquem, a constituição permanece a mesma, quimicamente ou molecularmente, certo? Continuando, temos a impenetrabilidade. Diz que é a propriedade de dois corpos não ocuparem espaço ao mesmo tempo. Você deve ter ouvido muito sobre isso, né? Um corpo não ocupa o mesmo espaço que o outro. Então, digamos que na impenetrabilidade, o corpo é uma porção delimitada da matéria. Então, vamos entender. Eu trouxe uma garrafa vazia e trouxe uma garrafa cheia de água. Aqui ela está vazia, aos nossos olhos, você olha assim, nossa, parece vazia. Mas ela não está. Ela está cheia de ar atmosférico. Então, para que essa garrafa ficasse cheia de água, o ar aqui presente teve que sair. Funciona mais ou menos assim. Quando você coloca... Você está enchendo uma garrafa de água em casa. Quando você enche uma garrafa, a água vai entrando e o ar ali presente vai saindo. Ou seja, quando o corpo entra em um espaço, o outro tem a tendência a justamente sair. Justamente por quê? Porque dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço. Então, é mais ou menos isso que a impenetrabilidade vem dizer, certo? Temos aqui também a compressibilidade, né? Outra propriedade geral da matéria. Aqui diz que a capacidade da matéria em reduzir o volume que está ocupado em resposta à aplicação de uma força. Então, vamos entender como que isso funciona. Temos aqui o exemplo de uma seringa. Você vê o êmbolo aqui, né? A palma da mão aqui do êmbolo e tem aqui o dedo aqui tampando a outra saída. Ou seja, quando você pressiona, uma força, uma pressão é aplicada. E o seu interior, independente que seja gás ou independente que seja líquido, tem a tendência a ser comprimido. Ou seja, os átomos ali presentes, eles vão permanecer mais próximos uns do que os outros. Por quê? Porque há uma força externa que está ali pressionando, diminuindo o espaço em que aquele corpo está presente, certo? No próximo, temos a descontinuidade. Então, a matéria ela é descontínua. Por mais compacta e resistente que ela pareça, a matéria é descontínua. Por que ela é descontínua? Porque existem espaços vazios. Então, você vê esse bloco aqui, você nota aqui que no átomo, na figura, informa certinho que há aqui os átomos, mas entre cada átomo há espaços vazios. Então, independe do tipo de material, seja ferro, seja madeira. Então, quando você for notar a constituição dele, né, os átomos ali presentes, ou as moléculas ali presentes, há espaços vazios entre cada uma delas. Então, por isso disse que a matéria ela é descontínua, justamente pela presença dos espaços vazios entre um átomo ou entre moléculas e outras. Então, esses espaços vazios, também é importante notar que, independente do seu tamanho, ele pode influenciar na durabilidade de uma matéria. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem o conceito de cada um. O que é muito importante? Importante vocês acharem necessidade, revejam tantas vezes for necessário o vídeo, reveja o conteúdo, se não ficou muito claro, reveja novamente, qualquer coisa, vocês podem perguntar e deixar disponível no canal, que eu estarei respondendo vocês. Então, curta, compartilhe e jamais esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, tá? Até a próxima!